Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Paulo em Éfeso, tema número 10, maridos e esposas juntos na cruz. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana maravilhosa que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Maridos e esposas juntos na cruz. Tema número 10. Efésios. Aí está o slogan, maridos e esposas juntos na cruz. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Exatamente. Que seja pura, né? Que seja verdadeiro o amor de um marido e uma mulher, e a igreja com os membros. Tema do estudo de hoje. Primeiro, unidade no relacionamento entre marido e esposa. Segundo, a única maneira pela qual a família mantém a sua unidade é estar no Senhor, o que significa que os seus membros se submetem uns aos outros conforme designado por Deus, na criação e como foi confirmado pelo amor sacrificial de Jesus. Número 3. Uma família que está no Senhor não deveria experimentar abusos, adultério ou violência, pois no Senhor marido e esposa aprendem a se respeitar e amar. Exatamente. Que não deve ter brigas, abusos, que pai tenta estrupar a filha ou o filho, que a mãe tenta ter caso com o filho, num adultério, que o pai sai e quer arrumar outras mulheres fora do casamento, a mulher também quer arrumar outros homens fora do casamento, que esteja em comunhão, uma família verdadeira, que todo mundo se ame ao outro. Assim é uma família verdadeira, no amor, um casal que se ama, que quando tem um filho, que também ama o filho, que é uma continuidade, está formando uma família. Isso sim é um amor verdadeiro. Em comunhão com os filhos, quando você chega na sua casa e seus filhos estão lendo a Bíblia e você senta do lado e você compartilha algumas passagens da Bíblia com os seus filhos e tem aquele momento de confraternização, um almoço de família que depois de uma boa leitura da Bíblia ou chegou de um culto, você reúne a família para um almoço, compartilhando, e aquela alegria, sem briga, sem mácula, como se diz. E a oração na família, antes de comer, estar sentados à mesa, não você ficar olhando o celular, e como converso muito com a família da minha namorada. Antigamente, os netos iam na casa da avó, sentava todos ali, orava e depois comia o almoço ou a janta.
também. Hoje, o que faz? Esquecem a oração e ficam olhando o celular. Não conversam entre ali a família. É mais os adultos que conversam. Ou também ficam olhando o celular. Hoje a conversa familiar já acabou, como antigamente. Mas principalmente numa conversa familiar, a oração. E não brigando na frente de uma criança, discutindo, que uma criança está crescendo ouvindo aquilo ali, vendo aquela cena. O que passa na cabeça de uma criança? Vendo o pai machucando um braço de uma mãe, ali como se fosse um boneco, uma boneca que você chacoalha. Uma criança brinca com uma boneca, ela brinca de qualquer jeito, né, com um brinquedo. Aí ela vê uma cena verdadeira de o pai estar discutindo com a mãe e o agredindo. Como fica a cabeça dessa criança? Como ela vai crescer um dia e formar uma família? Se casar com um homem, formar uma família? Como? Como isso vai ser na cabeça dessa criança? Se ela não tiver uma cabeça, como que fala assim, uma expectativa de que isso é bobagem e ela se alinhar a uma vida cristã, uma vida verdadeira, que ela presenciou ou presencia brigas na família ou na sociedade, ela deixa isso de lado e mantém a cabeça firme para a verdade, para uma vida para formar uma família. Efésios capítulo 5, versos 21 a 23. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa entenda de apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. É como se diz uma senadora, uma governadora, não sei, uma vereadora, se não me engano, lá do partido de esquerda, não quero nem falar o nome. Se ouvir esse daí, se alguma mulher, como se diz, deletar algum texto, ou de alguém, ou de mim, ou de alguém, eu ou alguma pessoa pode ser preso de falar isso, que a esposa deve se submeter ao marido. Não tem nada a ver. Ela deve, como se diz, respeitar o marido. E o marido respeitar a esposa. E que o homem é o cabeça da casa. E ela deve, como se diz, não tipo de obedecer, mas caminhar com ele nas decisões dele. Que seja verdadeiro, não ser vergonhice, não por maldade, mas sim verdadeiro. Submeter a caminho dele, não de ele mandar nela e ela mandar nele. Ninguém manda em ninguém, é andar junto. O escritor Arnold Toynbee, ele escreveu um livro que chama-se Um Estudo da História. E ele relatou sobre a família. Ele escreveu: a instituição social familiar foi a primeira a entrar em colapso. Por quê? Quando o pecado entrou no mundo, brigas constantes são exercidas. Bíblia da Família, na página 1079 de Ellen Goldwhite. A submissão ao contrário dos que muitas mulheres acreditam.
traz diversos benefícios tais como proteção, tá vendo? A submissão, que não é o homem mandar a mulher ir, e como muitos acreditam nisso aí. Agora você entendeu? Vocês mulheres entenderam que não é ficar no jugo do homem, o homem o mandar te fazer escrava, não. É você andar com o homem, ser protegida pelo homem. A submissão, ao contrário do que muitas mulheres acreditam, traz diversos benefícios tais como proteção. Deus criou o homem para ser essa proteção. Realização. A mulher casada se realiza ao ver o seu marido realizado. Harmonia no lar. Deus, que criou a mulher e a família, sabe melhor do que ninguém qual é a melhor função para ela e o que pode acarretar mais em harmonia e paz. Bem explicado isso para vocês, mulheres, que depois assistir esse vídeo. Tá vendo? Continua. Modelo para as filhas. Um dos exemplos mais significativos que uma mãe pode transmitir às suas filhas é ser submissa ao pai delas. Tá vendo? Honrar a palavra de Deus. Sempre. A mulher que se rebela e se nega a sujeitar-se ao marido pode difamar ou blasfemar contra a palavra de Deus por seu comportamento insubmisso e desobediente. A mulher submissa e mansa dá ao Senhor a chance de trabalhar diretamente no coração de seu marido. É exatamente isso. Aquela que se rebelar, aquela que falar, eu mando no meu marido e pronto, acabou. Eu que edito as regras, está desobedecendo a palavra de Deus. E se vai na igreja e quer e lê a palavra de Deus, é mentirosa. Porque não está editando o que é na igreja, fora da igreja. Lição da Escola Sabatina, em Colossenses e em Éfesos. Cristo e apenas Ele é identificado como o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, capítulo 1, verso 22, capítulo 5, versos 23, Colossenses capítulo 1, verso 18. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, verso 23. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa. Efésios capítulo 5, verso 23. Sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Quer dizer, que ninguém manda em ninguém. É todo mundo em comunhão. O Lar Adventista, na página 92, Ellen Goldwhite diz: se o marido é grosseiro, rude, impetuoso e egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o senhor nem o marido no verdadeiro significado do termo. Exatamente, tá vendo? Maridos e esposas, leem isso, assista esse vídeo. A fé pela qual eu vivo, na página 259, relata: nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso ao mesmo tempo para reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, vocês poderão ter êxito em fazer o outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. Muitos casam e prometem lá no voto matrimonial: vou te respeitar, vou ficar ao seu lado, não só pela felicidade, e sim pela dor, pela angústia, vou estar junto contigo. Promete mundos e fundos ali.
depois, tudo isso que prometeu desaba, afunda-se. Por quê? Porque não teve êxito não teve um momento de decisão ali, verdadeiro. Igual eu preguei sobre o batismo no Sola Escritura, que vai no ar no meu canal na quinta-feira. Um dia depois desse vídeo. Eu disse que como um batismo é feito, uma pessoa se batiza, é momento de escolha. Não é eu falar assim, eu vou me batizar porque eu quero me batizar para ver como que é. Não, eu vou me batizar porque eu quero mudar de vida. Eu quero ir para a palavra de Deus. Eu quero saber da palavra de Deus. Eu quero ficar do lado de Deus. Quero respeitar os seus mandamentos. É a decisão, é a escolha. É a mesma coisa o marido prometendo ali num voto matrimonial à mulher. Decisão, escolha. Aquela pessoa que está do seu lado, que vai ser a sua companheira. Efésios capítulo 5, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Exatamente. A igreja como noiva de Cristo, parte 1. Efésios capítulo 5, versos 25 e 27. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Em relação à igreja como noiva, Cristo é o noivo que ama a igreja como noiva. Efésios capítulo 5, verso 25. Entrega a si próprio como dote de casamento. Cristo pagou o preço máximo pela igreja como a sua noiva, visto que se entregou por ela. Efésios 5, 25. Lava sua noiva. Paulo imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento. É ele quem a santifica e a purifica por meio da lavagem de água. Efésios capítulo 5, verso 26. Uma provável referência ao batismo. Exatamente, como eu falei. Escolha. 4. Comunica a palavra da promessa. Efésios 5, 26. O antigo noivado era diferente do noivado moderno e tinha um conjunto muito mais sério de negociações que incluía um acordo escrito sobre o dote do noivo, pago pelo noivo, e o dote da noiva, bens da família da noiva que ela traria para o casamento. Exatamente. 5. Prepara e enfeita a noiva. Efésios 5, 27. Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara e a adorna. Ela vai purificada e com vestes de justiça para ir para as bodas do Cordeiro. Exatamente. A igreja como noiva de Cristo, parte 2. Efésios 5, 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E o número 6, apresenta a noiva a si mesmo. Antigamente a noiva era apresentada pelo padrinho, pelos padrinhos ou por seu pai, nunca pelo noivo. Paulo, porém, imaginou Jesus apresentando a igreja como sua noiva. A expressão houve silêncio no céu durante quase meia hora em Apocalipse capítulo 8, verso 1, porque é o fechamento da porta da graça. E houve silêncio, como Jesus ficou no jardim de Getsêmani, ali, proclamando ao Pai que afaste de mim esse cálice. E os anjos do céu
estavam com medo que Jesus não cumprisse o combinado, como Moisés, Elias e esqueci o outro profeta que foi. Estavam, como se diz, nervosos. Por quê? Estava vendo Cristo desistir do plano. Estava torcendo para Cristo cumprir o seu plano. Por quê? Ia salvar a todos nesse mundo, de ir não direto à morte, mas sim ter a salvação. E teve um silêncio, por quê? Porque o fechamento da porta da graça, a última intercessão da terra, os escolhidos que aceitaram a marca de Deus, o sábado bíblico, aquela expectativa para se cumprir o que foi dito na palavra, houve silêncio e agora não teve medo, teve certeza que todos nós vamos ser salvos por aceitar o selo de Deus. Ame a sua esposa como a si mesmo. Efésios capítulo 5, versos 28 a 30. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Exatamente. Aí está vendo? Um casal feliz, em harmonia, juntos, compartilhando a vida. Lógico que vai ter momentos ruins. A vida não é só flores, não é um mar de rosas. Mas tentem, diretamente, tentem num caminho reto e não se desviando para a esquerda ou para a direita. Retamente, respeitando um ao outro. Não procurar outros lá fora. Sim, procure a sua mulher dentro de sua casa. E vocês mesmos, mulheres, não procurem outros lá fora. Procure o seu marido dentro de casa. O livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 255. Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor. O lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Jesus deseja ver casamentos e famílias felizes, com certeza. Por que criou Adão e Eva, então? Que falou para eles: saia da casa da parentela do seu pai. Procriem. Procriem quer dizer, expande. Faça filhos. Exponde a humanidade. Saia da casa do teu pai. Da casa dos seus pais. E procrie. Expande. Humanidade. Ama casamento. Jesus ama casamento. Mas casamento verdadeiro. Como amou. Como quando juntou Adão e Eva. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus ao seu respeito e se tornarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a ele se entregarem em amorosa confiança. Exatamente. Tema, uma só carne, o modelo para o casamento. Aí eu falei de Adão e Eva, olha eles aí. Gênesis capítulo 2, versos 18, 21 a 23. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Tá vendo o que o Senhor falou aqui? Não é bom que o homem esteja só. E vocês ficam traindo a sua esposa.
ficam em gandaia, saracoteando por aí. Olhem dentro da sua casa. Ah, mas eu não sou feliz com a minha esposa. Problema seu. Faça diferente. Faça ao contrário. Aquilo que está em mácula, está sujo, está em mentira, se transforme em paz e verdadeiramente. Se ajeite com a sua mulher. Conversa com a sua mulher. Vê o que está acontecendo entre vocês dois. E se ajeitem. Aí continue. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Tá vendo, mulheres? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos seus ossos, é o osso dos meus ossos, e da carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Tá vendo, maridos e esposas? 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 6. A beleza de vocês não devem estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, o que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Tá vendo, mulheres? Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Tá vendo? Respeito mútuo. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!